Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados do nosso canal. Louvado seja Deus. Hoje é 12 de outubro de 2021, denominado Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. Glória a Deus. Aqui está Miguel, meu filho, tem 11 anos, uma criança. E como é bom ser criança, né, e viver este dia. Nós estamos aqui prontos para sair, né, Miguel? Levar Miguel para brincar, para passear. Glória a Deus por todas as coisas. Vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do nosso Deus nos diz, aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 19, os versos 13 até o versículo de número 15, que nos diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois lhe impôs as mãos, partiu dali. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto bíblico ao qual ele é denominado como Jesus e as crianças. A Bíblia diz que trouxeram crianças para que Jesus pudesse estar orando por elas. E a Bíblia diz que os discípulos, eles repreenderam aquelas crianças. Eles estavam repreendendo por aquela atitude de trazer as crianças até Jesus, pensando que as crianças estariam atrapalhando ao mestre no seu serviço ministerial. Porém, quando aqueles repreenderam, por trazerem aquelas crianças até o Senhor, Jesus ele disse: Deixai vir a minhas crianças e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Glória a Deus. É muito interessante este texto bíblico. Diz assim: pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence às crianças, pois as crianças são puras, as crianças não têm maldade, as crianças têm um coração aberto. Nós, às vezes, como pai, repreendemos os nossos filhos, até mesmo castigamos, e logo daqui a pouco ele está novamente ao nosso lado, no nosso colo, nos dando carinho. Então são características de uma criança, que são características que precisam também estar em nossas vidas, pois o bom mestre, ele falou que são atitudes semelhantes como estas que nós devemos ter como criança, que nos fará herdar o reino dos céus. E logo depois Jesus fez imposição de mãos sobre aquelas crianças e as abençoou. O reino dos céus são para as crianças, porque são puras, e para todos aqueles que se comportarem como criança, que tiverem atitudes louváveis como de uma criança. Vamos ver aqui também mais um texto bíblico que se encontra em Mateus, no capítulo 18, o seu verso 1 até o verso 3, que fala sobre o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Glória a Deus. A preocupação dos apóstolos e discípulos era saber quem dentre deles seria o maior no reino dos céus, talvez considerando o seu trabalho, considerando as suas obras, considerando a forma como eles interagiam com o mestre. Porém, Jesus, tomando uma criança e colocando no meio deles, disse que o maior no reino dos céus teria que ser semelhante como uma criança.
O Senhor disse: em verdade vos digo que se não se converterdes e não se tornar como uma dessas crianças, de forma nenhuma vocês poderão herdar o reino dos céus. Nós precisamos, mesmo nós que já somos adultos, que talvez somos pais, alguns já são avós, mas mesmo assim nós precisamos ter atitudes e comportamentos de uma criança, se é que nós queremos herdar o reino dos céus. Nós precisamos a cada dia nos purificar e nos santificar na presença do nosso Deus, se é que nós queremos herdar a vida eterna. E no mais, para nós finalizarmos esta mensagem, gostaria de deixar uma meditação aqui que se encontra em Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança, ou em algumas traduções, ensina ao teu filho o caminho onde deve andar, porque ainda quando ele for grande, nunca se desviará dele. Louvado seja Deus. E o Salmo 127, o verso 3, que a Bíblia nos diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Nós temos a incumbência, a responsabilidade de ensinar os nossos filhos o caminho do nosso Deus, ensinar a criança o caminho onde deve andar, porque quando for grande nunca se desviará deste caminho tão glorioso. E saber que os nossos filhos são a herança do Senhor. Se os nossos filhos são a herança do Senhor, significa dizer que ele não nos pertence, mas pertencem a Deus. Deus simplesmente colocou em nossas mãos para que nós tivéssemos cuidado dele, ensinasse o bom caminho do Senhor, porque lá na frente o Senhor irá requerer de nós. Que o Senhor abençoe a cada um dos papais, que o Senhor abençoe a cada um de vocês, crianças, pelo seu dia. Feliz Dia das Crianças. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e que vocês venham crescer no caminho e na instrução do nosso Deus. Senhor Jesus, eu quero orar, Pai, neste momento, pela vida de cada uma das nossas crianças, neste dia especial, que é denominado como Dia das Crianças. Meu Pai, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada criança, fazendo feliz. Meu Deus, que possam crescer nos caminhos do Senhor e serem bênção em tuas mãos, Senhor. Meu Pai, eu abençoo a vida de cada criança e de cada pai, de cada mamãe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, pois essas mensagens podem edificar muitas vidas. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.